Perdidos e Achados. Esse é o título da nossa nova série de pregações que iniciamos hoje, mas serão apenas 3 pregações. E eu convido você então a abrir a sua Bíblia agora no Evangelho segundo Lucas, capítulo 15. Se você é um bom leitor das Escrituras, você já sabe quais as histórias, as parábolas que Jesus contou e que foram registradas por Lucas no seu capítulo 15. Então, abra a sua Bíblia, deixe a sua Bíblia aberta. Nós vamos meditar e o meu desejo é que Deus fale a todos nós. Que nós sejamos edificados, que nós sejamos desafiados, que nós possamos sair daqui hoje, no final do culto, amando mais a palavra de Deus e amando mais o nosso Deus maravilhoso. Eu vou ler apenas os 2 primeiros versículos deste capítulo e depois faremos a leitura de outro dos versículos seguintes. Mas esses 2 primeiros versículos dizem assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado porque nós temos a liberdade de tê-la em nossas mãos de diversas maneiras, em diversas versões e línguas, ó Pai. Ó Pai, nós queremos reafirmar ou confessar mais uma vez que nós cremos que a Bíblia Sagrada é a tua palavra e a nossa única regra de fé e prática, que nos ensina aquilo que devemos crer e que nos ensina também como devemos viver. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o Evangelho de Lucas é considerado o mais completo dos evangelhos sinóticos. Os evangelhos sinóticos são os evangelhos similares, que é Mateus, Marcos e Lucas. João tem uma outra estrutura. E desses 3 evangelhos, Lucas é considerado o mais completo, o mais detalhado. Por muitos estudiosos, o Evangelho segundo Lucas é considerado uma obra literária belíssima, grandiosíssima, de todos os tempos. É o maior livro do Novo Testamento e nele nós encontramos a história do nascimento de Jesus, do seu batismo, do seu ministério, os seus ensinamentos, a sua morte, a sua ressurreição. Lucas era um médico, como muitos de nós sabemos. Ele era um homem culto, um homem inteligente. Se você comparar nos escritos originais, o estilo de escrita de Lucas é diferenciado, porque ele teve a oportunidade de estudar e de aprender o melhor que se podia naqueles dias. A despeito disso, o que mais importante ele tinha ou era o fato de que ele era um discípulo de Jesus, apaixonado por Jesus. Lucas viajou com o apóstolo Paulo nas suas viagens missionárias, o acompanhou nos momentos difíceis, nos momentos alegres, sempre presente, registrando, detalhando coisas que ele ouviu do apóstolo Paulo e viu também ele fazendo durante as suas viagens. É por isso que ele é o autor de Atos dos Apóstolos também. Há quem diga que o Evangelho de Lucas, junto com o livro de Atos dos Apóstolos, formam uma obra única. Lucas escreveu o seu Evangelho para um homem chamado Teófilo. E estudando um pouco sobre este homem, não vou entrar muito em detalhes porque não é o foco da nossa pregação, mas eu cheguei à seguinte conclusão: que se Deus me der mais um filho homem, ele vai chamar Teófilo. Ou melhor, gosta amor? João Teófilo. Nome composto, bonito, né? Porque Teófilo significa amigo de Deus. Muito bem, então Lucas escreve o Evangelho, o livro de Atos, para este homem, cujo nome significa amigo de Deus,
que além de ser um cristão porque já tinha convertido, desejava aprender mais de Jesus. E também há quem diga que Teófilo, por ser um homem de posses, e como escrever, imprimir e propagar o ensino era algo muito caro, Teófilo teria sido o patrocinador do Evangelho de Lucas. Por fim, enquanto Mateus escreveu para apresentar Jesus como rei, Marcos como servo, João como filho de Deus, Lucas escreve então o seu evangelho para apresentar Jesus como um homem perfeito. Ele fala desse homem, cujo autor de Hebreus também vai dizer que ele sabe o que é sofrer, porque ele foi provado em todas as coisas a nossa semelhança, contudo, diz o texto de Hebreus, sem pecado. Lucas enaltece a santidade de Jesus, deste homem que veio a este mundo, que foi tentado, que lidou com situações diversas, mas ainda assim, como homem, foi um homem perfeito. O capítulo 15, ele nos narra histórias, talvez algumas das mais conhecidas histórias da Bíblia. A primeira delas, depois dessa rápida introdução de 2 versículos, Lucas vai registrar ensinamentos de Jesus, é Jesus quem está falando, a parábola da ovelha perdida. Depois ele conta a história da dracma, ou não tem nada a ver com Drácula. Dracma é moeda, é dinheiro que se perdeu. E por fim, o centro do capítulo e talvez de todo o evangelho, o momento alto, o clímax desse evangelho, a parábola do filho pródigo ou dos 2 filhos que se perderam. Então esse texto está falando daqueles que se perderam ou daquelas coisas importantes que se perdem, mas que são encontradas. Interessante a gente perceber nas 3 parábolas algumas peculiaridades. Uma delas, a ovelha perdeu ou perdeu-se fora de casa. Já a parábola da dracma perdida, da moeda, era algo de muito valioso, mas que foi perdido dentro de casa. E a última parábola, ainda que o título seja a parábola do filho pródigo, nós sabemos que tem o filho pródigo que se perdeu fora de casa, mas tem também o outro filho que se perdeu dentro de casa. A coisa maravilhosa é que, não importando aonde se está perdido, as ovelhas do bom pastor têm um dono que vai atrás para encontrá-la, para salvá-la, para trazê-la de volta para a casa, para a luz, para a vida. Nesses 2 primeiros versículos, voltando a eles, nós temos pelo menos 5 personagens. Ou melhor, nós temos uma pessoa e 4 grupos diferentes. Em apenas 2 versículos nós temos muita coisa para falar sobre esses grupos. Mas eu vou trazer um resumo rápido. O primeiro personagem que nós encontramos aqui é o próprio Jesus. Diz que essas outras pessoas se aproximavam de Jesus. E certamente Jesus é o centro do capítulo 15, como de todo o Evangelho, porque esse capítulo 15 vai falar de um amor incondicional que somente Deus tem para oferecer. Então é Jesus. Mas nós temos aí também os publicanos, os pecadores, os fariseus e os escribas. Pronto, esse é o cenário de onde as parábolas serão contadas. E observem, pela primeira vez nos evangelhos, nós vamos encontrar essa ação dos publicanos e dos pecadores procurando Jesus para ouvir dele e para aprender com ele. A ideia que nós temos de gente ruim, do ímpio,
é que não está nem aí, que não quer saber de igreja, que não quer saber das coisas de Deus, tem sempre um coração mau dentro de si. E a atitude destes publicanos e pecadores nos chama a atenção. Os publicanos não eram bem vistos pelo povo de um modo geral e os líderes religiosos, porque eles serviam ao governo romano e se enriqueciam ilicitamente às custas dos seus irmãos. Eles eram cobradores de impostos. E quando a gente falando de enriquecimento ilícito, nós não estamos falando do Brasil. Nós estamos falando lá na Palestina, nós estamos falando lá do meio do povo de Deus. E os pecadores eram os imorais da época. Eram os ladrões, eram as prostitutas, os bêbados, etc. Gente que se ocupavam daquilo que não era aprovado pela lei de Moisés. E percebam mais uma vez que estes publicanos e pecadores buscaram Jesus para aprender as coisas que ele ensinava. Lembro-me de um livro de Augusto Cury, que li há alguns anos atrás, e ele falava em determinado momento sobre o suicídio. E ele disse que quem suicida não está buscando a morte. Na verdade, ele deseja a vida, e por não encontrar a vida desejada neste mundo, ele opta pela morte numa tentativa desesperada de encontrar do outro lado a própria vida que não pôde encontrar aqui. Digo isso porque às vezes nós não compreendemos a complexidade da alma humana. Nem todo bandido está tranquilo na sua bandidagem. Nem toda menina ou menino que se prostitui está feliz com aquilo que está fazendo. Na verdade, lá no fundo, lá no mais íntimo do seu ser, como nós, desejam encontrar uma vida, desejam encontrar o Senhor da vida, mas não conseguem. Esses homens tidos como os piores da sociedade daquela época, dentro do povo de Deus, pelos líderes do povo de Deus, pelos senhores da lei, pelos doutores das Escrituras, eles buscaram a Jesus para, quem sabe, através do ensinamento de Jesus, pudessem ter suas vidas transformadas, certamente porque não estavam felizes vivendo daquele jeito. Evidentemente que nós não estamos aqui defendendo pecador, nós não estamos defendendo imoralidade, mas nós estamos apenas mostrando que a nossa alma não é tão simples quanto parece ser. Nós somos seres complexos. E talvez por isso o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 7, registrou ali aquelas palavras interessantíssimas que eu gosto muito de repetir sempre, né, que o mal que ele não desejava fazer, ele fazia, e o bem que ele queria fazer, ele não conseguia fazer. Ai de mim, quem poderá me livrar desse corpo complicado, dessa mente que me trai? E ele mesmo vai dizer somente Jesus Cristo. E quando ele fala que é Jesus Cristo, ele vai falar da graça de Deus. Porque, de fato, nós não merecemos participar da mesa. De fato, não somos dignos de sermos chamados filhos de Deus. De fato, não somos dignos. E olha, tem gente que acha que é um esforço, tem que se esforçar para participar da igreja, das coisas da igreja, porque não entendeu ainda que, na verdade, nós não somos dignos de participar de absolutamente nada disso, mas por causa dessa graça, por causa desse amor, nós somos convidados para fazer parte. Irmãos, não pode ser peso, tem que ser privilégio. Não pode ser com um pesar, mas com alegria no coração. Seja o sair de casa e vir para este lugar, seja se encontrar com os irmãos nos grupos pequenos, seja na hora da contribuição, em tudo tem que ser com alegria, de forma voluntária, entendendo que nós somos frutos desse grande amor de Deus, dessa graça, dessa misericórdia. E se não fosse isso, nós que muitas vezes olhamos para os pecadores com um olhar distorcido, nós estaríamos tão perdidos quanto muitos ainda estão. Muito bem, versículo 2, aparece os outros dois grupos, são os fariseus
e os escribas. E diz o texto que ao ver aquela cena, que cena é essa? Jesus agora está na mesa. Os publicanos e os pecadores foram até Jesus. E Jesus não os expulsa dali. Jesus, pelo contrário, não repele, ele traz, ele acolhe. Eu disse no momento da ceia, no Evangelho de Lucas, o significado da mesa é inclusão, é acolhimento. Quando nós comemos na mesa do Senhor, como fizemos hoje, ainda que de forma simbólica, um pouquinho de suco e um pedacinho de farinha, que parece até uma hóstia, nós precisamos nos lembrar que nós fomos acolhidos por Deus, que nós fomos recebidos na presença dEle, e que Ele já não nos chama apenas de servos, mas também de amigos. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Os fariseus e os escribas, então, compunham a cúpula, eram os grandes, os doutores da lei de Moisés, os líderes religiosos de Israel, que perseguiram e acusaram Jesus durante todo o seu ministério, até a cruz, até a sua morte. A indignação dos escribas se dá nesse momento porque Jesus recebia pecadores e comia com eles. Enfim, enquanto Jesus atraía os pecadores, os fariseus e escribas os repeliam. Jesus então se dirige a eles. Foi para esses escribas e fariseus que Jesus contou essas parábolas e também do capítulo 16. Hoje nós vamos ficar apenas com a primeira parábola, que é a parábola da ovelha perdida, que eu gostaria de ler com vocês agora. O texto diz então, a partir do versículo 3: Então lhes propôs Jesus esta parábola: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Que coisa linda, irmãos. Jesus está contando a história de um pastor que tem um rebanho, e ele então, dentro desse rebanho, não por descuido deste pastor, mas por rebeldia e teimosia do próprio rebanho, uma dessas ovelhas se perde. Ela foi atraída, quem sabe, por outras pastagens. Eu não sei quantos aqui foram criados no interior e tiveram contato com roça, com fazenda. Era muito comum, eu não fui criado em fazenda, mas fui criado no interior, e eu ia muito para aquelas estradas de terra, né, onde as fazendas estavam, e sempre tinha uma cena muito curiosa. Imagine você, uma vaca, perto da cerca, certo? E aí, de um lado de cá tem um pasto, do outro lado de cá tem outro pasto. O pasto daqui está tão verde quanto o pasto daqui, está uma beleza. E a vaca está aqui. Imagina que eu sou a vaca. Ao invés de eu abaixar minha cabeça e comer nesse pasto, que é igual àquele pasto, eu enfio a minha cabeça pela cerca para comer a grama do pasto do lado, que é exatamente igual. Ovelha fazia isso e faz isso. Eu não sei, eu acho que ela tem um pouco assim de déficit de atenção, ou agora fica assim, sabe, olhando, assim, aí vê um negócio lá, está igualzinho aqui, mas vai lá, resolve lá. Então, essa ovelha resolveu experimentar novidades, novas aventuras. Ela segue o que os seus olhos viram, contemplaram, e não só foi para esses outros lugares, mas abandonou o convívio com o rebanho, com as outras ovelhas. Certamente não percebeu naquele momento o perigo que corria.
perigo de cair num abismo, o perigo de perder rumo a um deserto, a um lugar não conhecido, quem sabe a possibilidade, por estar sozinha, de se tornar uma presa de um animal maior, mais forte. Ovelha é um animal frágil, é um animal teimoso, é um animal indefeso, é míope, não consegue se defender. Uma ovelha extraviada é a mais indefesa de todas as criaturas. Para estar segura, para não enfrentar os riscos dessa vida, ela precisa ter um pastor, precisa do cuidado de um pastor, e ela precisa da companhia das outras ovelhas. Eu chamo a sua atenção para o final do versículo 4. Esse texto está falando de qual é o pastor ou o homem que tem 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu. Mas presta atenção, ele não estipula um prazo. Não é hoje eu vou procurar, se eu achar tá bom, se eu não achar, não deixa para lá, ou 2 dias, ou 3 dias, não. Ele deixa as 99, certamente a imagem que me vem, a ideia de que deixa num lugar seguro, ainda que seja mencionada a palavra deserta, e ele sai à procura, e ele vai ficar à procura desta ovelha até encontrá-la, sem desistir jamais. Incansável procura, incansável busca. Ele não quer perder essa ovelha de modo nenhum. Ele quer encontrá-la de todas as formas, e aí diz o texto que ele vai procurar até encontrá-la. Muito bem. Isso me trouxe um tema da nossa teologia, que tanto falamos nos últimos domingos, falamos sobre a reforma protestante, mas não mencionamos aqui os 5 pontos do calvinismo. O último ponto do calvinismo é a perseverança dos santos. Não significa nós que perseverando, nós vamos conseguir terminar a nossa carreira, a nossa caminhada. Parece que esta afirmação diz isso, transformando ou entregando-nos a responsabilidade de nos cuidarmos, porque se cairmos ou se nos perdermos, jamais poderemos ser reconciliados. Não, a perseverança dos santos diz respeito àquilo que Deus faz em nós, e Ele que começou a boa obra, Ele há de completá-la, Ele há de terminá-la. Deus não deixa a obra que Ele iniciou parada. Deus, Ele começa, pode levar um tempo, 2 tempos, 3 tempos, muito tempo, mas Ele completa essa obra. O que isso significa? Que se você teve uma experiência verdadeira com Deus, olha o que eu estou dizendo, verdadeira, não estou falando amigo do Evangelho, não estou falando amigo da igreja, não estou falando frequentador da igreja, eu estou falando se você teve uma experiência de salvação verdadeira com Deus, você creu de fato, você entendeu aquele dia em que o Espírito Santo tocou no seu coração e você não resistiu, porque um outro ponto dos 5 pontos é a graça irresistível, ou seja, quando ela nos é oferecida, nós não temos condição de rejeitá-la, porque Deus nos chama, porque Deus nos busca, porque Deus nos atrai pelo seu Espírito Santo. Isso significa que uma vez atraídos para Deus, ainda que a gente se perca em determinados momentos da vida, por rebeldia, por quaisquer dificuldades, Ele que é o bom pastor, vai atrás de cada um de nós, porque uma vez salvos, salvos para sempre. Salvos para sempre. É claro que eu não estou falando isso para você relaxar na tua vida, não. Já estou salvo, está resolvido, agora deixa para lá. Né? Se você pensar assim, saiba que você não foi salvo. Você pensa que foi, mas não foi. Porque o salvo, ele não quer se perder. O salvo não quer sair do meio do rebanho. O salvo é aquela ovelha que sabe que há proteção junto com as outras ovelhas. Quando você inverte esse discurso, você, usando uma expressão de teologia antiga, você está barateando
a graça de Jesus. A graça é verdadeira, mas ela não é barata. Ela não nos custou, mas custou para Deus entregar o seu Filho na cruz, e ali Jesus cumpriu toda a sua missão. Ora, Jesus nos conta então como a 100ª ovelha se desgarrou e se perdeu. E agora, no versículo 5, vai falar de como ela foi encontrada. Aquela que estava perdida agora foi encontrada. O versículo 5 diz assim: achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. Cheio de júbilo. Olha que alegria. Percebam, entretanto, que o pastor ele não desistiu dela. Ele não desistiu e ele foi, procurou, não sabemos quanto tempo ele ficou procurando por essa ovelha, mas ele não desistiu e ele foi até encontrá-la, e quando ele a encontra, ele não a culpa da fuga, ele não discute com ela. Você fala, como é que o pastor vai discutir com a ovelha, né? Eu estou conversando com ele mesmo, porque o pastor não... Se bem que esse negócio de pastor de ovelhas é interessante, né? É interessante, porque a ovelha parece que reconhece a voz do seu pastor e o segue para onde ele quiser levá-la. Conta-se que nesses rebanhos da Palestina, certa vez, 3 pastores reuniram seus rebanhos e misturou tudo, aquele tanto de ovelha. Olhando assim, parecia tudo uma coisa só, ninguém sabia de quem era ovelha nenhuma ali. E na hora de ir embora, bom, como é que nós vamos fazer para separar as ovelhas? Quais são as minhas? Quais são as suas? O primeiro falou assim, olha, fica tranquilo, porque cada ovelha minha tem nome. E ele chamou pelo nome a ovelha, e foi chamando ali, Marquito, Irene, Renata, Vanessa, Dona Elza, né? Foi chamando ali a turminha. De repente essas ovelhas todas saíram do meio do grande rebanho e estavam separadas. O outro pastor falou assim, fica tranquilo com você aí, porque eu também sei como chamar as minhas. Pegou a flauta, começou a tocar a flauta, e aí já vi uma cabecinha levantada, outra levantada, era a voz do bom pastor, na música, ou na musicalidade da flauta, e logo, logo o rebanho estava separado, porque a ovelha ouve. Pois bem, mas aquele pastor, se conversou, não conversou, fato é que ele não culpa a ovelha por aquela fuga inconsequente. Ele não a abandonou, não a puniu, não a sacrificou. Deixando as demais no deserto, foi à procura desta única e a encontrou em uma situação de desespero. Percebam, irmãos, que o texto não está falando isso, mas o texto diz que ele pega e coloca essa ovelha nos ombros. Por que ele só falou, você está aí, vamos embora para casa e vem? Certamente ela já estava ferida, certamente ela já estava machucada, certamente ela já não estava mais em condição de ir com as suas próprias pernas de volta para casa, mas aquele bom pastor a pega, a coloca nos ombros e a leva. E que detalhe importante, ele não reclama. Você só me dá trabalho, ovelha negra, rebelde, eu tenho que estar sempre buscando você, e aí você vem assim, sai bonitinha, porque eu te trato bem, volta toda estraçalhada, e eu tenho que ficar carregando, você está pesada. Não, ele não reclama, ele simplesmente se alegra. O texto fala dessa alegria, o versículo 5 diz que ele fez tudo isso cheio de júbilo, porque a sua ovelha perdida foi encontrada. O versículo 6 vai falar dessa alegria de se encontrar o que estava perdido. Quando você ama alguém, quando você ama alguma coisa, quando você tem algo de muito valor na sua vida e você perde, você se entristece. Mas quando você reencontra, o momento é de gozo, é de alegria, é de celebração. Diz o versículo 6, que indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Ora, ele não quis apenas guardar para si a felicidade de ter reencontrado aquilo que estava perdido, mas ele reúne os seus amigos, quem sabe os seus vizinhos. Eu espero que ele não tenha matado a ovelha para fazer churrasco dela. Não fez isso, irmãos, não fez isso. Isso é só uma brincadeira. Muito pelo contrário, ele vai cuidar, mas ele faz uma festa, ele se alegra. Alegrai-vos comigo. Alegrai-vos comigo. E Jesus vai terminar esse texto no versículo 7, dizendo, digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu
por um pecador, e digo eu, não o texto, que vocês, escribas e fariseus, repelem, mandam para longe, do que por 99 justos, e aqui a menção são aos fariseus, aos escribas, não às ovelhas, não as 99 que ficaram, aos fariseus, que não necessitam de arrependimento. É assim que Deus faz conosco, irmãos, Ele não desiste de nos amar. Jesus está nos ensinando e falando desse amor incondicional, que Ele não abre mão da nossa vida. Ele não abdica do direito que tem de nos tomar para si e nos manter em sua presença. O mesmo podemos dizer de que Jesus, diferentemente dos fariseus, eles não nos esmaga, nem nos acusa, mas Ele vai atrás até nos reencontrar para nos restaurar. A Bíblia diz que Deus não nos trata conforme os nossos pecados, mas nos trata segundo a sua grande misericórdia. Estou caminhando para o final. Eu vou trazer alguns ensinamentos rapidamente, apenas mencionar o que essa parábola está falando conosco, além de tudo isso que nós já compartilhamos com vocês. Como eu disse, o centro de todas essas parábolas é Jesus, é Deus, é o grande e incondicional amor de Deus. Em primeiro lugar, eu queria que a gente entendesse que Deus nos valoriza. Ele nos valoriza. Ele olha para nós com significado e nos dá um valor de dignidade que nós sequer temos. Já parou para pensar isso? Não seria mais fácil botar o macho com a fêmea cruzando para ter mais ovelhas, do que simplesmente deixar as outras, ainda que em segurança, mas com a ausência do seu pastor? Não seria mais fácil deixar a ovelha? Bom, ela foi teimosa, ela quis ir. Não, aquela única ovelha tinha um valor para o seu pastor. Cada um de nós temos valor diante de Deus. É por isso que Ele jamais vai deixar que quando um de nós sairmos deste curral, ou deste rebanho, fique perdido por aí, sofrendo as consequências de estar longe do seu pastor e longe do seu rebanho. Em segundo lugar, o texto diz, ou nos permite dizer, que Ele nos procura. Já parou para pensar nisso? Ele nos procura. Não é só baseado nesse texto. Deixa eu falar. Você já parou para pensar que Jesus... Já parou para pensar? Eu falo isso aqui todo domingo. Ele é a encarnação do Deus verdadeiro, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele saiu da sua glória. Ele foi humilhado, ele foi rejeitado, feriram-no de forma atroz. E ele fez isso por quê? Para procurar e resgatar as ovelhas do seu rebanho que estavam perdidas. Ele não apenas nos valoriza, mas Ele vem, Ele vai, Ele busca pelas suas ovelhas. Para pensar, para refletir que você é uma dessas ovelhas. Jesus saiu da sua glória de Deus para te encontrar, para mudar a sua vida, para lhe dar esperança. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Em terceiro lugar, é interessante a gente perceber que Deus, o bom pastor, Jesus, o bom pastor, Ele desce
aos mais profundos abismos para nos buscar. É certo que aquele pastor correu risco para encontrar aquela ovelha que estava perdida. Jesus desceu da sua glória, fez-se carne, sofreu, como eu acabei de dizer. Ele desceu ao inferno e suportou na sua carne o flagelo dos nossos pecados. Ele bebeu sozinho esse cálice da ira de Deus contra o pecado e morreu por nós para nos resgatar da morte, da condenação eterna. Esse é o bendito amor, sublime amor, incondicional amor de Deus por nós. Em quarto lugar, ele nos toma nos braços e nos leva para o seu aprisco. Sabe, irmãos, há momentos na nossa vida que nós estamos perdidos de alguma forma. E Deus fala assim, olha, o caminho é esse. Pode ir que você vai encontrar a sua casa. E ali você vai ser recebido. Há momentos que ele não pode apenas falar. Há momentos em que ele precisa dar um empurrão. Porque ele fala e a gente não ouve. Mas ele precisa dar um empurrão. Ele precisa, vamos para frente. Vamos andando, eu estou aqui. Vamos embora. E ele vai nos impulsionando até que a gente chegue. E quando a gente chega, ele trata, ele cuida, ele restaura, ele nos dá a oportunidade de recomeçarmos. Mas há momentos que nós estamos tão perdidos, tanto fora como dentro, que ele precisa nos carregar. E ele nos carrega. Ele nos carrega nos braços, como aquele pastor carregou aquela ovelha. E ele nos coloca de volta no seu aprisco. E ali ainda feridos, machucados, com os nossos traumas, com as nossas memórias, com os nossos pecados, envergonhados, sentindo culpa, porque fez aquilo que sabia que não deveria ter feito, mas não conseguiu se controlar e fez. Envergonhou a casa, envergonhou a família, envergonhou a si próprio, envergonhou a igreja. E está ali, parece que acabou. Jesus vai, pega nos braços, leva para o seu aprisco, e ali ele cuida, ele dá água para beber, comida para comer, ele trata os ferimentos, ele restaura e dá a oportunidade para um novo começo. Em quinto e último lugar, ele celebra com alegria quando nós somos resgatados, quando nós somos reencontrados. Oh Deus! Parece que Jesus usa de uma certa ironia aqui. Ele confronta os fariseus, ele está contando essa palavra, é para os fariseus, e para a vergonha deles. Primeiro ele vai falar que os habitantes do céu alegram-se com a conversão de um pecador. Olha só, tem festa lá no céu, tem alegria lá no céu, quando um pecador se arrepende. Enquanto que para os fariseus isso constitui motivo de reclamação. Jesus dá aquele tapa com luva de pelica para ensinar. Até os anjos estão celebrando a volta daquele que se perdeu. Até os anjos estão celebrando aquele perdido que foi encontrado. Aquele ímpio que agora é justo. E vocês fazem disso motivo de reclamação. Segundo, os anjos de Deus sentem maior júbilo por um pecador que se arrepende do que por 99 justos da categoria dos fariseus. É isso que ele está falando. É um só, é motivo de muita alegria. E eu me alegro muito mais neste um que humildemente reconheceu o seu erro ao ser tocado pelo bom pastor por meio do seu Espírito Santo e falou assim, eu quero voltar, eu quero ser restaurado. Não importa, irmão, se está dentro da igreja, se está fora da igreja, tem coisas que fazem a gente se perder na nossa caminhada. E Jesus está dizendo, quando essa pessoa se curva e confessa os seus pecados, tem festa no céu. E a alegria é muito maior do que aqueles 99 hipócritas que pensam que não precisam de nada, que são autossuficientes
Engraçado que eles não queriam os pecadores para a sua convivência, mas eles precisavam dos pecadores. Sabe por quê? Porque tendo gente pior do que eles, como eles pensavam, os seus próprios pecados não seriam notados. E isso é hipocrisia. Isso é vergonha. E Jesus termina então essa parábola dizendo que haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Enquanto os fariseus murmuravam, a Bíblia diz que há festa no céu por um pecador que se arrepende. Os anjos exultam de alegria ao verem uma ovelha ser resgatada das garras da morte. Deus tem prazer na misericórdia e festeja a nossa volta para Ele em quaisquer situações. Que evangelho maravilhoso, que graça maravilhosa, que amor bendito é esse de Deus. Ao preparar, irmãos, estudando, lendo essa mensagem, lembrei-me de um livro que eu li há mais de 20 anos atrás e que eu recomendo para todos vocês lerem. Chama Maravilhosa Graça, de Philip Yancey. E ali várias histórias são contadas, e uma delas, ou num determinado capítulo, conta o autor de algo que aconteceu na Inglaterra, salvo engano, e que pessoas importantes na igreja se reuniram para estudarem juntas as Escrituras e a fé cristã e saber apresentar o que diferencia a nossa fé, o Evangelho de Jesus, das demais religiões. Qual é o diferencial? E aí pensar em alguns temas, por exemplo, a encarnação, que é o Deus em Jesus Cristo, Deus conosco, Deus Emanuel, mas chegaram à conclusão que outras religiões, ainda que isso não seja verdade, mas outras religiões também já tinham preconizado acerca da encarnação. Falaram da ressurreição, e chegaram à conclusão que outras religiões também já haviam falado da ressurreição de seus líderes, etc. E então, na dificuldade de entender o que diferenciava de fato o cristianismo das demais religiões conhecidas até o momento, entra no ambiente um dos maiores escritores cristãos de todas as épocas, C.S. Lewis. E ele pergunta, o que está acontecendo aqui? Que confusão que é essa? Não, porque nós estamos querendo saber o que diferencia o nosso cristianismo das demais religiões. Ele falou, mas isso é fácil. Como assim é fácil? Você sabe? Conta para nós. Sei. O que diferencia é a graça de Deus. Porque todas as demais religiões, você precisa fazer alguma coisa para você chegar no seu destino final. Você precisa cumprir 100%, porque senão você não chega. Mas a única religião que nos salva gratuitamente, não pode nem ser chamada de religião, é a fé que temos no nosso Senhor Jesus Cristo. E aí eu quero terminar lendo para vocês uma história que eu extraí desse livro. O Ministério de Louvor pode vir à frente, se posicionar. Preste atenção, porque é leitura, né? Uma jovem fora criada em um pomar de cerejas, na parte superior de Traverse City, no Michigan. Seus pais, um tanto antiquados, costumavam reagir mal ao seu piercing no nariz, às músicas que ouvia e ao comprimento de suas saias. De vez em quando eles a repreendiam e ela fervia por dentro. Odeio vocês! Gritou para o pai quando ele bateu a porta do quarto dela depois de uma discussão. E naquela noite, a jovem realizou um plano que mentalmente já ensaiara dezenas de vezes, ela fugiu de casa. A jovem havia visitado Detroit apenas uma vez em uma viagem de ônibus com os jovens da igreja para assistir ao jogo dos Tigers. Os jornais de Traverse City descreviam em chocantes detalhes as gangues, as drogas e a violência na cidade de Detroit. Ela concluiu que provavelmente seria o último lugar
onde seus pais a procurariam. Talvez na Califórnia ou na Flórida, mas não em Detroit. No seu segundo dia ali, ela conheceu um homem dirigindo o maior carro que ela já tinha visto na vida. Ele lhe ofereceu uma carona, pagou-lhe um almoço e arranjou um lugar para ela ficar. O homem deu-lhe alguns comprimidos que a fizeram sentir-se melhor do que jamais se sentira. Ela se sentiu ótima e concluiu: seus pais não permitiam que ela se divertisse. A boa vida continuou durante 1 mês, 2 meses, 1 ano. O homem com o carrão, ela o chamava de chefe. Ensinou-lhe coisas de que os homens gostam. Sendo menor de idade, os homens até lhe pagavam mais. Ela morava em um apartamento pequeno e podia encomendar o que precisava. Ocasionalmente pensava nos pais em casa, mas a vida deles lhe parecia tão chata e provinciana que mal acreditava que fora criada ali. Ela se assustou ao ver sua foto na embalagem de leite com os dizeres: vocês viram esta criança? Agora, porém, com o cabelo tingido de loiro e com toda a maquiagem que usava, ninguém a consideraria uma criança. Além do mais, a maioria dos seus amigos também fugira de casa e ninguém dava com a língua nos dentes em Detroit. Depois de 1 ano, os primeiros sintomas incipientes da enfermidade apareceram. E ela ficou surpresa com a crueldade do chefe. Hoje em dia, a gente não pode facilitar, ele rosna. Antes que a jovem percebesse, estava na rua sem um tostão. Ela ainda conseguia ganhar alguma coisa de noite, mas não lhe pagavam muito e todo o dinheiro era usado para manter o vício. Quando chegou o inverno, ela se encontrava dormindo nas grades de metal do lado de fora de uma loja de departamentos. Dormir não é a palavra certa. Uma adolescente sozinha na noite em Detroit não pode nunca baixar a guarda. Estava com olheiras profundas, sua tosse piorava. Uma noite ela se encontrava acordada, atenta ao barulho de passos. De repente, tudo ao seu redor pareceu diferente. Ela não se sentia mais como uma mulher do mundo. Sentia-se uma menininha perdida em uma cidade fria e assustadora. Começou a soluçar. Seus bolsos estavam vazios e estava com fome. Precisava de uma dose. Trêmula, encolheu as pernas debaixo dos jornais que empilhara sobre o seu casaco. Alguma coisa acionou uma série de lembranças e uma imagem preenchia sua mente. O mês de maio, em Traverse City, quando milhares de cerejeiras estão em flor, todas ao mesmo tempo, e ela via seu cachorro correndo no meio das fileiras das árvores em flor, atrás de uma bola de tênis. Deus, por que fugir? Ela disse para si mesma. E uma dor traspassa o seu coração. Meu cachorro em casa come melhor do que eu agora. A jovem estava soluçando e imediatamente percebeu que desejava voltar para casa mais do que qualquer outra coisa no mundo. 3 telefonemas, todos caindo na secretária eletrônica. Nas 2 primeiras vezes, ela desligou sem deixar uma mensagem, mas na terceira, porém, disse: papai, mamãe, sou eu. Estive pensando em voltar para casa. Estou pegando um ônibus e chegarei aí amanhã, lá pela meia-noite. Se vocês não estiverem me esperando, bem, acho que ficarei no ônibus e irei para o Canadá. Foram 7 horas de ônibus entre Detroit e Traverse City. Durante aquele tempo, ela percebia os erros no seu plano. E se os pais estivessem fora da cidade e nem tivessem ouvido a mensagem? Não deveria ter esperado outro dia para poder falar com eles? E mesmo que estivesse em casa, provavelmente já a consideravam morta há muito tempo. Deveria ter lhes dado um tempo para se recuperarem do choque. Seus pensamentos pulavam de lá para cá, entre as preocupações e o discurso que estava preparando para o pai. Aspas. Papai, sinto muito, sei que estava errada. A culpa não foi sua, foi minha. Papai, você pode me perdoar?
Ela repetiu as palavras muitas e muitas vezes com a garganta apertada enquanto as ensaiava. Nos últimos anos, não havia pedido perdão a ninguém. O ônibus estivera andando com as luzes acesas desde Bay City. Floquinhos de neve batem no calçamento desgastado por milhares de pneus e o asfalto exala vapor. Ela havia esquecido como a noite é escura lá fora. Um cervo cruzou a estrada como uma flecha e o ônibus deu uma guinada. De vez em quando aparecia um outdoor ao lado da estrada. Uma placa indicava quantos quilômetros ou milhas faltavam até Traverse City. Oh, Deus! Quando o ônibus finalmente entrou na rodoviária, os freios sibilando em protesto, o motorista anunciou no microfone: 15 minutos, pessoal, é tudo quanto vamos gastar aqui. 15 minutos para decidir a sua vida. Ela se examinou em um espelhinho, alisou o cabelo, limpou o dente manchado de batom, olhou para as manchas de fumo nas pontas dos dedos e ficou imaginando se os pais iriam perceber se estivessem lá. A jovem entrou no saguão sem saber o que esperar. Nenhuma das milhares de cenas que passaram por sua cabeça a prepararam para aquilo que viu. Ali naquele terminal de ônibus, de paredes de concreto e cadeiras de plástico de Traverse City, em Michigan, estava um grupo de 40 parentes, irmãos e irmãs, tios e primos, uma avó e uma bisavó para recebê-la. Todos eles estavam usando chapeuzinhos de festa e assoprando apitos, e na parede do terminal havia um cartaz dizendo: seja bem-vinda. Da multidão que a recepciona e rompe o papai. Ela olhou para ele através das lágrimas que brotavam dos seus olhos como mercúrio quente e começou o discurso memorizado. Papai, sinto muito. Eu sei. E ele a interrompeu: quieta, filhinha. Não temos tempo para isso agora. Nada de pedidos de desculpas. Você vai chegar atrasada na festa. Lá em casa há um grande banquete esperando por você. Irmãos, nós estamos acostumados a achar um impedimento em cada promessa, mas as histórias de Jesus a respeito da graça extravagante não incluem nenhum impedimento, nenhuma brecha nos desqualificando do amor de Deus. Cada uma delas traz no seu âmago um final bom demais para ser verdadeiro, ou tão bom que tem que ser verdadeiro. Não sei como está a sua vida hoje. Não sei se tem alguém que está lá fora ou que está aqui dentro. Quer dizer para você que Jesus está te chamando novamente. Jesus está falando: volta para mim, volta para o rebanho. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Que Ele nos abençoe. Tome você a sua decisão enquanto cantamos mais uma canção.